aí, caipirada, na paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje de volta, batente, para poder falar de independência do Brasil. Poucas pessoas sabem, assim, só quem se aprofunda mais na história do Brasil tem consciência do que foram as guerras de independência no Brasil. Muita gente pensa na independência do Brasil como simplesmente aquele ato do Pedro I nas margens do Ipiranga, levantando a espada, gritando independência ou morte. Bem aquela cena do quadro do Pedro Américo. Mas não foi bem assim. Nós tivemos luta, nós tivemos luta no Maranhão, nós tivemos luta na Bahia, nós tivemos luta no Ceará, pela causa da independência. Todas elas pós o 7 de setembro de 1822. E hoje eu vou falar aqui daquela que provavelmente foi a batalha mais sangrenta em território brasileiro, na luta pela independência brasileira, em apoio a nova sede da coroa no Rio de Janeiro, nas mãos de Dom Pedro. Eu vou falar para vocês da Batalha de Genipapo, em 1823, lá no Piauí, entendeu? Nos arredores do rio de mesmo nome, Rio Genipapo, e o confronto entre portugueses e o então, diríamos assim, o que era o exército brasileiro montado ali para aquela coisa ali, para aquele momento, foi uma dessas, como é que eu vou dizer, foi uma dessas histórias que deveria ser conhecida por todo mundo, entendeu? E como a maioria não conhece, estou aqui, Sagran Carvalho, para contar para vocês. Vamos nessa? Vamos ao que interessa. Guerras de Independência, Batalha de Genipapo, 1823. Na paisagem monótona, salpicada de palmeiras de carnaúba no município de Campo Maior, no sertão do Piauí, jazem alguns dos heróis anônimos da independência do Brasil. Seus túmulos estão assinalados por centenas de montículos de pedra, mal cuidados e sem identificação, no matagal que cobre as margens da BR-343, a rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. No meio deles ergue-se um cruzeiro enegrecido pela fumaça e transformado em local de peregrinação pela religiosidade popular. Aos seus pés, pagadores de promessas acendem velas e depositam os chamados ex-votos. Muletas, bengalas, dentaduras e pedaços de corpo humano, como pernas, braços modelados em cera, gesso ou madeira. Alguns anos atrás, um governador teve a brilhante ideia de erguer ali um monumento de concreto, mas os visitantes são raros e esporádicos e a ideia não progrediu. Nesse local ocorreu o mais trágico confronto da Guerra da Independência. Foi batizado de Batalha do Genipapo, em referência ao rio em cujas margens brasileiros e portugueses se bateram entre as 9 da manhã e as 2 da tarde de 13 de março de 1823. O resultado foi uma carnificina, cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. As perdas representaram 1/3 do improvisado exército brasileiro, composto em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes. Os portugueses tiveram apenas 16 baixas. Ignoradas pelos brasileiros nas outras regiões, as tumbas dos heróis anônimos do Genipapo contêm uma lição. É um erro
acreditar que as regiões Norte e Nordeste apenas aderiram ao Império do Brasil depois que a independência já estava assegurada no sul do país. Por essa interpretação equivocada, a decisão teria se tornado inevitável diante da consolidação do poder de Dom Pedro no Rio e do enfraquecimento da metrópole portuguesa às voltas, com dificuldades políticas e financeiras. Na verdade, a independência nessas regiões foi conquistada palmo a palmo, ao custo de muito sangue e sofrimento. Com 90 mil habitantes, dos quais apenas 20 mil brancos, o Piauí era, em 1822, aspas, um fundo de quintal do Brasil, aspas, fecha. Ao contrário das demais regiões brasileiras, tinha sido colonizado do sertão para o mar. Seus primeiros ocupantes foram os jagunços e os vaqueiros, à frente de boiadas semi-selvagens. Haviam desalojado os índios e ocupado os vastos campos de pecuária no sul da província, para em seguida avançar lentamente pelo sertão até a faixa litorânea que hoje compõe o delta do rio Parnaíba. As comunicações com o restante do país eram tão lentas que em 1811 a província demorou quase um ano para receber a Carta Régia, na qual ganhava autonomia, separada do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão. A primeira escola primária na então capital, Oeiras, foi criada só 4 anos mais tarde, em 1815. Apesar do isolamento, era também uma região tipicamente brasileira, misturada, miscigenada, sem distinções de raças e cores, como constatara o seu primeiro governador, João Pereira Caldas, em relatório enviado à coroa portuguesa em 1776. Aspas. O meu conceito sobre o préstimo dos homens dessa capitania é bem restrito, afirmou de forma bem preconceituosa. Neste sertão, por costume antiquíssimo, a mesma estimação tem brancos, mulatos, pretos e todos, uns e outros, se tratam com recíproca igualdade, sendo rara a pessoa que se separa deste ridículo sistema. Eram outros tempos, né? Mas a gente vê hoje, a gente vê que havia muito preconceito. Em 1822, esse pedaço do Brasil, simples, longínquo, escassamente povoado, foi confiado pelas cortes de Lisboa ao major português João José da Cunha Fidier. Fidier, não confundam. Nomeado governador das armas do Piauí, Fidier desembarcou em Oeiras no dia 8 de agosto, um mês antes do Grito de Ipiranga, com a difícil missão de impedir que os anseios da independência contaminassem o último pedaço da antiga colônia ainda fiel a Portugal. Na época de sua chegada, uma onda revolucionária varria o sertão nordestino. Começaram na Bahia em fevereiro de 1822 e rapidamente se espraiaram pelas demais províncias. No Ceará, uma junta de governo ainda fiel às cortes de Lisboa tinha sido destituída por uma rebelião liderada pelo coronel José Pereira Filgueiras, rico fazendeiro da cidade do Crato. Como resultado, o vizinho Piauí ficara espremido entre os interesses brasileiros, a esta altura contidos na divisa cearense, e os portugueses, encastelados no Maranhão e no Pará. Ou seja, Piauí estava espremido ali, entre o Ceará e o Maranhão. Ceará brasileiro, Maranhão ainda português. Ao tomar posse, o novo governador mal teve tempo de esquentar a cadeira. Logo pego de surpresa pela notícia de que, no dia 19 de outubro, a Câmara de Parnaíba, no litoral piauiense, havia proclamado a sua adesão à causa brasileira em um movimento liderado pelo juiz de fora, João Cândido de Deus e Silva, e pelo coronel Simplício Dias da Silva. Fidier era um soldado experiente e disciplinado, que se destacara na guerra contra as tropas de Napoleão em Portugal e na Espanha. Como estrategista, no entanto, revelou-se um desastre. Ao saber da revolta em Parnaíba, abandonou a capital Oeiras, alvo natural de um eventual ataque
de tropas fiéis a Dom Pedro I e, à frente de 1.100 homens armados, marchou para o norte. Seu objetivo era punir a cidade rebelde de Parnaíba e impedir que qualquer foco revolucionário prosperasse na província. A lenta travessia a pé dos 600 quilômetros que separam Oeiras do litoral se prolongou por 2 meses e meio e, em meio à paisagem ressequida e castigada pelo sol do sertão piauiense. Ao chegar a Parnaíba, no dia 18 de dezembro, o imprevidente Fidier teve mais 2 surpresas. A primeira é que não havia ninguém para castigar. O juiz João Cândido, o coronel Simplício e os vereadores tinham se refugiado na cidade cearense de Granja. Ainda assim, na vã ilusão de que poderia reverter o curso da história, o major reuniu os moradores, declarou nulas as decisões da Câmara, organizou um juramento coletivo de fidelidade a Portugal e promoveu uma cerimônia de ação de graças na igreja matriz. Enquanto isso, seus soldados saqueavam e ateavam fogo às propriedades dos revolucionários refugiados no Ceará. A segunda surpresa, porém, era devastadora. Na sua ausência, a desprotegida capital Oeiras também aderira à independência em uma conjura tramada na casa do brigadeiro Manuel de Souza Martins, futuro Visconde de Parnaíba. Alarmado com as notícias, Fidier fez meia volta e partiu de Parnaíba em direção a Oeiras, no dia 28 de fevereiro de 1823. Desta vez, no entanto, o desfecho da jornada pelo sertão seria bem diferente. A vila de Campo Maior, situada a meia distância entre Parnaíba e a capital, agora estava em mãos de rebeldes brasileiros. Ao saber da aproximação do exército português, o capitão Luiz Rodrigues Chaves, comandante da guarnição local, decidiu barrar-lhe o caminho. Como dispunha de menos de 500 soldados, fez uma proclamação aos moradores pedindo voluntários. Ao amanhecer do dia 13 de março, cerca de 2.000 pessoas estavam reunidas em frente à igreja de Santo Antônio. Era um grupo sem qualquer treinamento militar, armado com foices, machados, facões, espingardas de caça e 2 canhões velhos e enferrujados ainda da época do Brasil colônia, que horas mais tarde se desmantelaram ao disparar os primeiros tiros. Só a loucura patriótica explica a cegueira desses homens que partiram ao encontro de Fidier, quase desarmados, ponderou o historiador Abdias Neves. Da frente da igreja, os brasileiros caminhavam até as margens do rio Genipapo, situado a 10 quilômetros da cidade. Como o leito do rio estava seco devido à prolongada estiagem, usavam as touceiras de capim ali remanescentes como trincheiras improvisadas, enquanto as tropas portuguesas se aproximavam na direção contrária. A batalha começou às 9 horas da manhã. Avisado da presença dos revoltosos, Fidier dividiu seus soldados em 2 grupos, que avançaram por estradas paralelas até o Genipapo. A cavalaria atacou primeiro pela esquerda, enquanto a artilharia e a infantaria aguardavam mais recuadas o sinal de avançar. Ao ouvir os primeiros tiros, os inexperientes brasileiros acreditaram que toda a tropa portuguesa estava concentrada no flanco esquerdo. Foi um erro fatal. Em tropel desordenado, abandonaram a linha de defesa que haviam formado ao longo da margem do rio para se concentrar todos só naquele ponto. Isso deu a Fidier a oportunidade de cruzar o Genipapo num ponto desguarnecido e calmamente montar artilharia no alto de uma ondulação que despontava sobre a várzea. Ao perceber a manobra, os brasileiros já estavam cercados de um lado pela cavalaria e do outro por 11 canhões que começaram a despejar sobre eles uma chuva de fogo. Quando a fuzilaria terminou por volta das 14 horas, o chão estava coalhado de cadáveres. Desculpa aí, vou tomar um café aqui para isso mesmo. Para Fidier, foi uma vitória com sabor de derrota. No calor da batalha,
sua bagagem pessoal e todas as reservas de água, comida, roupas, armas e munição tinham sido roubadas pelos sertanejos. Castigada pelo sol inclemente, ao final dos combates, sua tropa apresentava estado tão deplorável que o major achou mais prudente não perseguir os brasileiros que fugiam em debandada. Preferiu recolher-se a uma fazenda próxima a Campo Maior, onde permaneceu por 3 dias. A tragédia do Genipapo demonstrava a determinação dos brasileiros em lutar pela independência, mesmo que de forma desorganizada e à custa da própria vida. Por isso, em vez de prosseguir até Oeiras, Fidié decidiu cruzar o rio Parnaíba e se refugiar na cidade maranhense de Caxias, ainda controlada pelos portugueses. Nas semanas seguintes, o Piauí mergulhou no caos. Bandos armados percorriam as cidades e as fazendas, extorquindo os portugueses e qualquer pessoa suspeita de ser contra a independência. Na vila de Piracurucá, os soldados desertaram e se reuniram aos índios que desciam da serra de Ibiapaba, na divisa com o Ceará, para atacar e roubar os sertanejos. Assustados, os moradores das vilas e fazendas fugiam de casa e se escondiam no meio da caatinga. O furto cercava-se de um nimbo luminoso de patriotismo e era considerado ação meritória, observou também o historiador Abdias Neves. Sitiado em Caxias por um exército 5 vezes maior que o seu, composto por 8.000 piauienses, cearenses, pernambucanos e baianos, Fidié resistiu por 2 meses. No final de julho, porém, chegavam as notícias de que em Lisboa as cortes haviam sido dissolvidas. A causa pela qual lutara estava perdida. Rendeu-se no dia 30 de julho e foi despachado para o Rio de Janeiro, de onde voltaria a Portugal mediante um indulto do imperador brasileiro. 2 semanas mais tarde, a junta do governo do Maranhão Duas semanas mais tarde, a junta do governo do Maranhão subiria a bordo do navio Pedro I para também anunciar ao almirante Cochrane a sua adesão ao Império do Brasil. Galera, é meio que isso aí. Quando você está na escola, seu professor de história está contando a história do Brasil, né? Os livros também. Eles não procuram. Não há um aprofundamento tão grande, realmente, na história do que foi o Brasil colônia, do que foi o Brasil império, do que foram as guerras de independência. Isso aí você não vai encontrar na escola. Dificilmente você vai encontrar um professor que se aprofunde nisso. Então, a única solução que eu vejo é o que eu usei para mim e o que recomendo a todo mundo: leia, leia, leia e leia. Tem livros de história excelentes, escritos por jornalistas, por historiadores, entendeu? Tem livros não tão bons, mas leia. Tem de tudo. Então, vá atrás da informação, conheça a história do seu país, saiba que o que nós temos aqui hoje veio através de muito sangue, entendeu? De uma história belíssima, rica, entendeu? E ao invés de ficar simplesmente só depreciar, achar que tudo aqui com perdão da palavra, uma bosta, conheça realmente o que formou esse país, o que construiu essa nação que nós somos hoje, entendeu? É isso, cara. Beleza? Leia aí, estuda, curte e se inscreva aqui no canal, entendeu? A gente de vez em quando vai falar de história do Brasil aqui. Beleza? Valeu!